Fala galera, hoje vai ser um vídeo diferente dos vídeos normais, né? Eu já tinha falado que eu ia fazer esse vídeo, que era um vídeo meio que... Cara, não vai ser um vídeo mostrando todas as minhas figuras que eu adquiri esse ano, mas nem, não vai ser uma tier list das figuras que eu adquiri esse ano, né? Vai ser meio que tipo assim um vídeo das melhores figuras, mais ou menos talvez meu top 10 de figuras, com algumas menções honrosas. Que, cara, eu vou encaixar no top, né, as figuras que eu mais gostei, pela ordem que eu mais gostei. E as menções honrosas vão ser figuras que eu ganhei esse ano. Gostei, mas, tipo assim, não chegam a ser tão boas. Realmente, tipo assim, não são de grande qualidade. Gostei mais pela figura do que, tipo assim... Quer dizer, gostei mais do personagem que eu adquiri e fiquei feliz por ter aquele personagem na coleção do que pela figura. Então, primeiro, que a primeira menção honrosa pra mim vai ser o Zeton. Quer dizer, o Zeton não é, né? O Hyper Zeton. Que, cara, é uma figura que foi a última figura que chegou, né? Que eu tinha comprado no Natal. E ele é uma figura bem grande, eu comprei ele. Ele tem 18 centímetros. Pra mim, ele combina muito com o Ultraman. E isso é o melhor ponto dele, né? Porque pra mim, o Zeton é realmente o grande vilão do Ultraman, né? O vilão que derrotou o Ultraman. Principalmente que eu conheci o Ultraman pelo anime. E a terceira temporada pra mim é a melhor de todas, junto com a primeira. Que, cara, o Zeton é o vilão principal, né? E esse aqui é o Hyper Zeton. Eu não vi Ultraman Saga ainda, eu ainda quero ver. Mas eu fiquei, tipo assim, muito com vontade, né, de comprar essa figura. Muito porque eu gostei desse redesign que eles fizeram, deixando o Zeton com uma aparência mais humanoide, mas sem tirar a essência dele. O meu problema com essa figura é que ela é bem simplesinha, ela só tem duas articulações, embora o molde dela seja bem feito, né? Ela não tem pintura nenhuma atrás, o que eu acho... Eu tô pensando de customizar, mas, tipo assim, as duas articulações aqui no braço, uma aqui no tórax e só. Tô pensando, talvez, customizar ela inteira ou deixar ela assim mesmo. Eu acho que eu vou deixar ela assim, porque eu gosto dela. O Zeton não é um personagem que faz tantos movimentos, né? Mas, bom, vamos pra próxima, né? A próxima menção honrosa fica pro Starscream, que é um Starscream falsificado, e ele ainda veio errado, porque eu comprei um, veio o outro, mas eu gostei porque eu tava precisando já de um Starscream na minha coleção, e os dois não tinham tanta diferença entre um e outro. É só que o outro é um visual um pouquinho mais bonito, esse aqui é mais quadradão, parecido com o da G1, mas ele é bem legal. A transformação dele é bem simples, tipo assim, bem simples mesmo. E, cara, eu tive que fazer essa pintura aqui nele, porque tava me irritando o fato do vidro do avião dele ser preto e não laranja, eu prefiro laranja. E ele não tem a head dele, não sei se vocês vão conseguir perceber, né? Mas ela é bem... É só uma máscara, não tem aquele rosto, né, do Starscream que geralmente teria. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica transformado. Aqui, ó, ele transformado em jato. Ele é um jato grande, tipo assim, comparado ao resto da minha coleção, ele é um veículo bem grande. E, cara, eu comprei ele bem pra terminar, né, pra fazer o quarteto principal dos Decepticons, que é o Starscream, Shockwave, Soundwave e Megatron. Eu já tinha customizado o Soundwave e já tinha o Shockwave há muito tempo. E aí, como eu já tinha o Megatron também, eu decidi pegar o Starscream, que era... Cara, eu fiquei surpreso por nunca ter tido um Starscream na minha coleção. Tive um pequenininho, mas nunca tive outro. Eu tive Skywarp, mas nunca tive o Starscream. Bom, para finalmente, né, iniciar o top 10 das figuras, eu vou começar com uma figura que ele entrou mais nesse posto, tipo assim, entrou no top 10, mas por uma questão sentimental, porque eu botaria ele como uma menção honrosa, mas como é um personagem que eu gosto muito, e por ele ser, cara, uma figura bem bonita, por mais que seja bem básica, que é o Gaigan, da Bandai Movie Monster Series. Eu acho que é assim que se fala a marca, né? Mas, cara, eu gostei muito dele porque eu gosto do personagem Gaigan. Ele até me motivou a fazer uma customização do Megalon, né? Que é a dupla do Gaigan, que é uma... Assim, eu peguei um boneco das tartarugas e fiz o Megalon com os materiais que eu tinha aqui, mas o foco é o Gaigan, né? E cara, eu botei ele no top 10. Eu tava pensando de botar ele acima, mas como ele ficou aqui, ele entrou mais por conta de ser uma figura que eu fiquei muito feliz de ter pela pessoa que me deu, que foi minha irmã, que me deu no Amigo Oculto, que me deu o papelzinho, né, falando, nossa, o boneco vai chegar esse dia. Cara, mas eu gosto do personagem, eu gosto do Gaigan, ele é um vilão bem bizarro do Godzilla, e eu quero muito que ele apareça em Supernova, cara. Aí, ó, só pra
Cara, pra mim, os 3 vilões que tem que aparecer no Supernova é o Gaigan, o Megalon. Megalon, pra mim, se aparecer o Gaigan, tem que aparecer o Megalon, né, cara? Ele poderia estar lá na Terra Oca. E por último, né, o que o pessoal mais quer, né, é o Space Godzilla, né, cara? Aí, ó, pra mim, esse aqui que tem que ser os monstros do Supernova. Bom, o próximo da lista, ele vai entrar, por mais que não seja meio que uma figura que eu ganhei em 2025, mas, cara, ele recebeu um upgrade que basicamente deu a ele uma meio que, tipo assim, figura nova, e eu tô muito feliz com o visual dele, que é o Kong, que é o meu Kong de 2021, que eu customizei. E, cara, ele ganhou, por conta do Scar King que chegou na minha coleção, ele ganhou, né, essa luva, cara, muito braba. E, cara, eu assim, ele é muito bonito, cara. Essa figura é muito bonita, cara. Com essa luva, eu já achava ele bonito antes, mas, cara, com essa luva, tudo bem que, né, comprar bootleg eu tenho que pagar mais barato, mas a qualidade vem mais barata também. Aí, cara, eu fiz a customização no rosto dele, né? Eu aumentei a sobrancelha dele, mas, cara, eu acho ele muito, muito maneiro, esse boneco, cara. E ele combina muito com o mais novo, né, Godzilla Evolved da minha coleção. Que, cara, mano, esses dois... Godzilla Novo Império é o, cara, provavelmente o meu filme favorito do Monsterverso, depois de Rei dos Monstros. Mas, cara, esses dois aqui são 2 lendas, né? Os 2 maiores monstros do cinema. Mas eu tô falando demais do Kong, né? Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo lugar, né? Daí uma figura que, cara, eu tenho que admitir, ele é muito bonito, cara. Esse Flash aqui é muito bonito. Tá bom, os negócios dele quebraram bem rápido e o Flash não é um dos meus heróis favoritos. Mas, cara, essa figura... Eu gosto do Flash, mas ele não é o meu herói favorito. Eu conheci ele mais pela Liga da Justiça, né? Não o filme, o desenho, Liga da Justiça Sem Limites e Liga da Justiça. E, cara, ele é muito bonito. Essa figura aqui, cara, o jeito que a luz reflete nele... Que, cara, a posição, por mais que ele não seja... É tipo aquele meme, né? Onde está a sua articulação, né? O Where is your sword? E ele fala, eu não preciso, né, cara? E assim, ele tem pouquíssimas articulações, mas ele é lindo, cara. Olha esse visual. Ele é muito bonito. Cara, ele só não tá mais acima porque eu admito. Tipo assim, as figuras que vão vir nas próximas é porque eu gosto mais dos personagens do que por qualidade mesmo. O próximo, né, não tem jeito, é o morcegão, né, cara, o Batman. Que, cara, essa figura, quando eu comprei ele, eu não tava nem pensando que eu ia gostar tanto desse Batman, que eu já tinha meu Batman do Adam West, que eu adoro ele, e minha avó fez uma capa pra ele. Mas chegou, né, esse Batman que tinha capa de plástico, e aí eu pedi pra minha avó fazer essa capa aqui, cara, pra meio que ser parecida com a capa do Batman da Mafex. Mas, cara, esse Batman aqui eu gosto muito dele, gosto da escala dele. E eu só acharia melhor se o visual dele fosse azul. Eita, peraí que eu bati na câmera. Porque eu gosto mais do Batman azul, mas esse Batman, esse preto, ele me lembra o Batman do The Batman, cara. E, mano, o visual dele é muito bom e eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar o Batman do novo DCU, né, cara? Cara, as articulações dele são boas. E com essa capa aqui que minha avó fez pra ele, ficou muito legal. Obrigado, vó. Aí... Próxima figura. Cara, eu não achei que eu fosse gostar tanto dessa figura, mas ele é muito maneiro, não dava pra não botar ele aqui, que é o Espantalho, cara. Que, cara, eu não sei porquê, mas ele é muito maneiro. O jeito que ele é magricelo, torto, as articulações dele são... Cara, ele tem a mesma quantidade de articulações que o Batman e que o Flash. Talvez o pescoço dele seja mais travado, né? Ele não é da mesma linha. O Batman e o Flash são da DC Collectibles, ele é da DC... Todos eles são bootlegs com o molde da... No caso dele, é da DC Direct, eu acho. Que é também a mesma linha que fez o meu Superman. Ele, infelizmente, quebrou a base do Superman. Fui botar ele na base do Superman, ele quebrou aqui, ó. E, cara... Ele é uma figura que, cara, ele é torto, as articulações dele são muito boas e ele consegue fazer umas poses que realmente deixam ele com um negócio assustador, uma coisa estranha, cara. Eu gostei muito dele. Eu fico imaginando como é que deve ser o espantalho da Mafex, né, cara? Cara, o espantalho da Mafex deve ser uma evolução disso aqui, mas... E, cara... Mano, ele
muito brabo. Ele com o Batman, por mais que o Batman seja de outra linha, eles combinam. Pra mim, dá meio que, tipo assim, algum dia eu vou fazer uma animação do Batman enfrentando ele, porque, cara, eu gostei muito dessa figura, cara. Por mais que não seja um dos meus personagens favoritos do Batman, eu gostei muito dele. Agora, uma figura que, cara, ele é muito maneiro mesmo, que é o... Vou até pegar a caixa dele, né? Tava me esquecendo. É o Capuz Vermelho do Arkham, da versão da Amazing Yamaguchi. Só que, cara, ele tem um problema. Eu causei esse problema nele. Cara, ele é muito maneiro. Todo o visual dele, eu achei que eu não fosse gostar desse peito todo vermelho. Eu achei que eu fosse preferir o peito com o símbolo do Batman, né? Quer dizer, com o símbolo do Capuz Vermelho. Mas, cara, eu gostei. E essa espada dele também eu achei que eu não fosse gostar. Eu gostei muito. Eu tava com muito medo dele ser frágil pra caramba, mas ele não é. As articulações dele são muito boas. Melhores do que alguns falsificados que eu comprei da Revoltech, da Amazing Yamaguchi. O problema dele, não vem com a arminha. Essa arminha que eu peguei do Deadpool que eu tenho. E, cara, outro problema que fui eu que causei, né, é que eu deixo meus bonecos na prateleira alta, né. Ele caiu um dia de madrugada, quebrou aqui, cara. Aí eu consertei com Durepox, só que agora ele não mexe mais. Por mais que, cara, tipo assim, ele continua sendo uma figura incrível. Combina com o meu Batman, o que eu queria, né? Eu tava com medo dele não combinar, mas ele combina muito com o Batman. E ele ainda consegue mudar pra versão azul, que eu só não vou mostrar aqui porque, cara, vai dar um trabalho pra mudar as peças. E, mano, ele assim, eu prefiro ele muito mais do vermelho. Azul é uma cor que eu gosto muito, quer dizer, azul é uma cor que eu gosto muito, mas ele vermelho não tem jeito, né, cara? Muito bonito o capuz vermelho, né, cara? Estamos chegando no meu top 5 e eu vou abrir o top 5 com, cara, simplesmente uma figura que, tipo assim, eu tava com medo de eu me decepcionar com ele, mas eu gostei bastante, que é o Scar King da SH Bootleg, né? Eu não comprei o original porque o original é caro. E, cara, ele é muito maneiro. Eu tava, tipo assim, ele tem uns probleminhas. Por exemplo, ele veio com 2 mãos repetidas. A cabeça dele, simplesmente uma delas, né, a cabeça neutra dele veio sem encaixe. Então eu fiz um encaixe improvisado. E, cara, essa cabeça dele é muito feia. Não, tipo assim, parece com o personagem do filme, mas que eu tentei pintar os olhos dela, que estavam bem mal pintados. Mas, cara, eu ainda assim acho ele bem bonito. As articulações dele são muito sólidas, que é bom. Problema dele, tá vendo isso aqui? Isso aqui, né, era pra... Cara, pra encaixar aqui no peito dele, já dá um trabalhinho. E pra ficar na mão dele, ela, tipo assim, é o que eu falei, ela não aguenta. Mas, cara, tirando isso, ele compensa muito em questão de articulação, em questão do visual. Ele tem, assim como o Espantalho, ele tem um negócio de ser todo torto, né? E, cara, eu gosto disso. Ele realmente parece, o corpo dele e os movimentos que ele consegue fazer parecem o do Scar King do filme. E eu gostei desse vilão. Por mais que muita gente falou que se decepcionou com o Scar King, esperava mais, eu gostei de como ele ficou meio que um coringa pro Kong, né? Porque enquanto as criaturas da caveira eram só... Eita, a mão dele voou. Enquanto as criaturas da caveira, né, eram só meio que lagartos, tipo assim, que queriam matar o Kong, era tipo carniceiros. O Scar King, ele é um vilão sádico, cara. Tipo assim, ele é da mesma espécie, né, que o Kong, por mais que ele seja mais magro e vermelho, mas ele é sádico, ele gosta de fazer o mal e ele tá fazendo porque ele quer, quase como com um coringa, por mais que o filme não explore tanto isso. E eu gostei muito, cara. E dá pra botar também ele junto com a minha customização da Shimu, né? Que, cara, eu ajeitei uns detalhes nessa customização só pra ficar junto com ele. Por mais que eu já tivesse customizado um Scar King, esse aqui é bem melhor e eu gostei dele. Eu boto ele mais pra cima na coleção. Infelizmente ele foi uma das últimas figuras que chegou, mas eu achei ele muito maneiro, cara. E também por ele ser todo articulado, a articulação realmente ajuda bastante. Coisa que o próximo não tem. O nosso próximo, né, é o Godzilla Evolved, que tá aqui muito mais por ser o Godzilla, que é meu personagem favorito de toda a ficção, do que pela qualidade da figura. Mas é porque eu já tava precisando de um Godzilla novo na minha coleção. O meu Godzilla clássico, né, do filme de 2019 já tava meio desgastado. E por mais que eu tentei customizar ele
pra dar uma renovada nele, não ficou tão bom. Então eu decidi, eu ia comprar o Godzilla Evolved da IA, mas ele aumentou muito o preço, passou, assim, ele já tava caro, já era uns R$300, mas aí ele aumentou muito, ficou 400 e não dava pra comprar. E então eu decidi comprar o da Playmates e, cara, o único problema dele é o tamanho, porque pra mim o Godzilla tem que ser bem grande e ele não é uma figura tão grande, ele fica até menor comparado com o Godzilla de 2019 que eu tenho. Tá bom? É um pouco culpa minha esse Godzilla aqui ser tão grande, por causa que eu aumentei as espinhas dele. E eu sempre costumo deixar ele na posição, né, que não era pra ele estar. E esse pescoço dele também, que qualquer coisinha sai, não era pra sair assim. Se eu botar ele assim, é só um movimento... Cara, é só movimentar um pouco esse pescoço que sai. Tá vendo o que eu tô falando? Esse boneco aqui, eu tenho ele desde 2021. Ele tá meio desgastado, porque eu usava ele muito. Ele é... Cara... É o meu Godzilla, o meu visual favorito do Godzilla, mas eu achei o Evolved muito bonito. Ele é muito bonito. Ele vai meio que ter o posto de Godzilla da minha coleção agora, né? Porque, cara, ele é muito bonito. As placas serem translúcidas. O único detalhe que eu consertei foi a cabeça dele, que tava me dando um pouco nos nervos. Mas, cara, eu consertei fazendo o quê? Eu aumentei a sobrancelha dele e adicionei essas 4 fileiras de espinho por aqui. Que, cara, eu fiz com Durepox. Eu só tenho que tomar cuidado, né? Porque, tipo assim, ele tem a questão dele ser o Godzilla Real Feel, que é o quê? Sensação real, que era meio que essa questão dele ser bem molenga. Mas aí eu fiquei, assim, se eu fizer muito assim, né, o que era pra fazer originalmente com a figura, pode sair esses espinhos e eu vou evitar. Mas, cara, ele combina muito, como eu já mostrei com o Kong da SH com a luva. E ele tá mais aqui, né, por conta dele ser o Godzilla, né, que é o meu personagem favorito, por conta da articulação, né, ele é muito bonito, cara. Esse visual, o Godzilla Evolved, eu sei que no filme ele não é todo preto, no filme ele é uma espécie de marrom, em algumas cenas ele parece verde, mas, cara, esse marrom escuro, isso aqui não é um preto muito bem, é um marrom escuro, bem escuro, e esse branco aqui na barriga, cara, é perfeito, perfeito. E essas placas deles são muito bonitas e chamativas, elas parecem um rosa avermelhado, cara, que combina perfeitamente com a estética do filme. E ele é... Cara, ele não é uma figura articulada, mas ele é muito bonito, cara. Eu gosto muito dele. Vamos pro próximo, que esse sim é um título de peso. Cara, que figura massiva, gigantesca e bruta, cara. Vocês não estão nem conseguindo ver ele, mas esse é o Volcanicus, cara, que é o meu segundo Combiner favorito. Cadê? Meu terceiro. O primeiro é, sem dúvidas, o Devastator. O segundo, o Bruticus. E depois vem ele, que, cara, eu acho que eu vou mudar isso porque ele é muito maneiro. E embora essa forma dele seja mais pra deixar exposto na coleção, eu não consigo, ele não consegue se articular. Se você mover um pouco ele vai desmontar. Quer dizer, desmontar não, mas ele é pesado, ele é maciço. Cara, ele não é um modelo oficial, até porque ele é bem maior. Todos os Dinobots, eles, na linha Combiner Wars original, ele era de, tipo assim, os normais eram Deluxe Class e o Greenlock era Voyager Class. E, cara, aqui todos os normais, né, todos os que formam os membros viraram Voyager Class. E o Greenlock, cara, não sei se dá pra falar que ele é líder, eu não sei, mas, tipo assim, ele tá... Todos eles são muito maneiros. O Greenlock, obviamente, é o meu favorito, né? Ele é o tiranossauro, né, cara? Pô. E, mano, os Dinobots sempre foram maneiros pra mim, mas, cara, isso aqui, esse boneco, olha o tamanho dele pro Armada Megatron, que é uma figura que já é grande e bonita. O Armada Megatron fica pequeno perto dele. E olha que o Armada Megatron é possivelmente a minha figura favorita de Transformers. Cara, olha isso aqui. Eu não vou desmontar eles porque dá muito trabalho. Uma vez, quando ele chegou tentando montar ele, teve um problema. Principalmente pelo fato das figuras serem, assim, terem... Por exemplo, essa parte aqui é de metal. Essas... É porque não dá pra ver na câmera, mas algumas partes dele são de metal real. Metal de verdade. Tipo metal de Hot Wheels. E isso torna ele uma figura pesada, massiva. E, cara... E por isso que até ele é difícil de se manusear, mas
ele é muito bonito na coleção, e separados eles também são bonitos. Eu não vou mostrar eles separados porque vai dar muito trabalho, mas o Grimlock obviamente é o meu favorito. Bem, agora vamos pro próximo, né, que cara, ele é, finalmente, eu tenho ele na minha coleção. Figura que eu estava com medo de comprar e me decepcionar, como sempre, que é o Mecha Godzilla de 2021 da SH. Que cara, ele é uma figura que, tipo assim, eu já tinha visto ele, um preço até que caro, não é o original, mas cara, ele é incrível. Tipo assim, eu tive um Mecha Godzilla na minha coleção que eu tentei customizar ele, até que ficou bom, mas ele desmontou. E aí meio que eu fiquei sem Mecha Godzilla na minha coleção. E cara, vou mostrar ele aqui, né? Olha esse bicho. Ele, cara, sem dúvidas, disparada a melhor figura na minha coleção quando a questão é kaijus. E eu fico, ele me dá só um pouco de, assim, pensa um pouco, porque eu imagino que o Godzilla da EA Toys, né, de 2024, tivesse um tamanho parecido com o dele, talvez articulações parecidas. Então eu fico meio, pô, talvez eu deveria ter comprado aquele Godzilla. Mas esse cara, ele é bruto. Ele obviamente não é tão bruto quanto o Vulcânicos, mas comparado a todas as minhas outras figuras de kaiju, tirando as customizações, ele é a maior, provavelmente, e ele é muito bem articulado. A cauda dele, tudo bem que eu tive um problema com a cauda, por ser um bootleg, né? Ela quebrou, ela é bem frágil. Aqui eu sei que ela quebrou, dá pra ver que ela quebrou se eu fizer isso aqui, que foi tentando fazer uma piada que ela quebrou quando eu tava mexendo nele. Uma piada pra mim mesmo, porque tava de noite. Mas, cara, aqui teve uma... Se eu fizer assim, eu acho que... Aqui, ó. Foi bem aqui que ela quebrou também. Dá pra perceber que esses negócios estão um pouco mais separados. Mas, tirando isso, ignorando isso, ele é perfeito. Ele vem com 2 acessórios, tá? Isso é triste. Deveria vir com mais, deveria vir com um raio, porque pra mim, cara, o raio pode não parecer, mas ele melhora muito uma figura de Godzilla. Mas, cara, ele é grande comparado... Eu vou trazer o Godzilla Evolved, né, que é meio que agora o Godzilla principal da minha coleção, pra comparar. Olha isso. Eu acho que pra mim, na minha coleção, ele só perde em tamanho pro Zeton. O Zeton deve ter mais ou menos o mesmo tamanho que ele, ou é maior. Deixa eu ver. Se eu deixar ele bem reto, né, do jeito que não é pra ele ficar, assim o Godzilla bate no peito dele. E o Zeton, por ter antenas... Não, peraí. Se eu deixar ele assim, ele fica do mesmo tamanho que o Zeton. Talvez o Zeton seja um pouquinho maior por conta das antenas, mas, cara, é uma comparação. Ele é muito bem articulado. As articulações dele são muito boas, elas não são moles. Pá. E cara, ele é muito... O único problema, talvez, das articulações dele seja na boca, que é bem fácil de fazer isso. Nossa, eu lembro desse meme. Cara, aí ó, ele é lindo. Eu vou trazer aqui o Kong pra vocês verem o tamanho, né, da melhor figura de 2025 e talvez a melhor figura da minha coleção de kaijus. Aqui ó, o Kong e o Godzilla, que cara... Mano, ele é gigantesco. O Kong é pequenininho perto dele. E o Godzilla... A cauda do Godzilla é maior que a dele. É um pouco maior. Mas... ele combina com o Godzilla da NECA. Eu vou fazer um vídeo desses dois brigando. Ainda vou fazer. Tá... Deve acabar não saindo... Deve sair bem mais pra frente, porque eu vou voltar às aulas agora, eu vou ter que ficar na escola. Mas olha essa figura, cara, ele é magnífico, né, cara? E o... Aqui, ó. Esse aqui, né, vai ser o grande duelo em breve, né? Embora eu acho que eu vou dar mais uma focada em He-Man agora, principalmente porque eu tô muito hypado com esse novo trailer. Mas aí, ó. E... Bem, galera, foi esse o vídeo, né, das melhores, pra mim, figuras de 2025. Estou muito ansioso para os filmes que vão lançar esse ano. E vou trazer vídeos...
talvez fique difícil. Vai ser igual o ano passado, que meio que o canal ficou um pouco abandonado. Mas sempre vou voltar, né, galera, pra voltar a fazer vídeo, porque eu gosto muito do apoio de vocês com os vídeos que eu faço, principalmente nesses últimos dias. Cara, o apoio de vocês, eu fiquei muito feliz. Por mais que os vídeos não peguem tanta visualização, é maneiro ver que vocês estão gostando, que vocês gostam dos vídeos que eu faço. E esse vídeo ficou bem longo, mas, pessoal, eu vou trazer mais vídeos. Detalhe, esse Godzilla tem um problema com ficar em pé. Ele não consegue às vezes, mas vou trazer vídeo dos dois, né, do Godzilla e do Kong. E valeu, galera, se inscreve aí no canal. Muito obrigado aí por verem o vídeo até o final. Valeu!